Olá, tudo bem? Eu hoje venho aqui falar com vocês sobre o divórcio. Na verdade, eu venho dar 3 dicas sobre o divórcio. Quem me conhece sabe que esse vídeo não vai ser um incentivo a divorciar-se. Então, quem acompanha meu trabalho, sabe que eu sempre prezo pelos diálogos, pela resolução de conflitos de um modo mais autocompositivo, mediações, para que as partes consigam expressar realmente seus sentimentos, identificar aquilo de que necessitam e talvez hajam outros caminhos, mas existem casos que a relação realmente foi saturada, chegou a um fim, sobretudo quando há situação de violência. São situações que a gente realmente não pode suportar e aí precisa-se de uma medida como o divórcio. Então, eu separei 3 dicas com base em perguntas que ainda são recorrentes em atendimentos que eu faço e que talvez possam ser algum empecilho para que alguém tome a atitude de divorciar-se. Então, quero com esse vídeo esclarecer e trazer informação que talvez possa aí contribuir para que alguém tome essa atitude e vá adiante. Então vamos lá? A primeira dica é que você não precisa da anuência do seu cônjuge para se separar. Então, são perguntas ainda frequentes, principalmente de pessoas um pouco mais velhas. E por que isso acontece? Porque já foi diferente no passado. A própria lei do divórcio é uma lei que veio somente em 1977. Então, existem alguns resquícios de informação popular de que talvez fosse necessária a anuência do cônjuge para fazer esse divórcio. O próprio cônjuge que não quer divorciar-se, muitas vezes ameaça, e fala, eu não vou te dar o divórcio. E aí, saibam que essa ameaça ela é infundada. Se alguém quiser se divorciar, mesmo que não haja consenso, vai entrar pela via judicial, mas vai conseguir se divorciar sim. E aí eu já passo para a segunda dica, que é, você também não precisa estar separada por um determinado período para pedir o divórcio. Isso também é resquício de leis antigas. Desde a Emenda Constitucional 66 de 2010, o divórcio passou a ser direto. O que isso significa? Antes disso, as pessoas precisavam, os casais precisavam estar separados há pelo menos 2 anos pela uma separação de fato para divorciar-se, ou há pelo menos 1 ano separados judicialmente para aí então se divorciar. Esse tempo não é mais pré-requisito para o divórcio. Se alguém se casar hoje e quiser se divorciar hoje ainda, isso é possível, esse pedido pode ser feito sim. Não há mais nenhum prazo, inclusive já foi feita inovação legislativa, inclusive no sentido do divórcio unilateral. Então, assim, teve uma decisão, inclusive a primeira decisão foi aqui de Joinville, de uma das varas da família, que deu esse divórcio num pedido liminar de uma pessoa mesmo, sem nem mesmo ouvir a outra parte, Nós não vamos entrar na discussão do mérito, se isso foi positivo ou não, mas fato é que pode se divorciar sim, uma das partes pedindo e sem a necessidade de ter aí um lapso temporal de uma separação de fato para que isso aconteça. E aí, a terceira dica é que esse divórcio pode ser feito pelo cartório de registro civil, ou seja, de modo extrajudicial. Requer algumas condições, é verdade, mas vamos lá. Quais são essas condições? Primeiro, tem que ser consensual, ou seja, as partes têm que estar de acordo com esse divórcio. Isso pode ser obtido, inclusive, por mediações prévias, facilitações, até mesmo em consultórios de psicologia para que se chegue a um acordo, o próprio advogado, por meio de várias consultas para amadurecer essas partes para chegar num acordo e aí chegar na hora do cartório registro civil e estar de acordo com o divórcio as duas partes.
Outra questão é essa, né, do advogado que vai junto, porque é necessária a presença do advogado sim, porque é ele que vai dar esse suporte jurídico, de orientação, de informação para aquelas pessoas chegarem no cartório e simplesmente divorciar-se, porque tem que haver um cuidado, né, para que essa relação seja bem conduzida, esse término dessa relação, a própria questão da partilha de bens, né? Então, por isso é necessária a figura do advogado, porque a pessoa que está no cartório do registro, ela simplesmente vai fazer a parte burocrática, né, documental. E mais um requisito é que não pode ter filhos menores ou incapazes, porque tem toda uma questão de ver a questão de guarda, né, visitas, alimentos, que deve ser intermediada pelo judiciário, deve ter a tutela do Ministério Público sobre essas crianças incapazes. E também, então, a mulher não pode estar grávida, saber que estar grávida e divorciar-se extrajudicialmente, porque entra mais ou menos no mesmo requisito. Fora isso, é possível divorciar-se no cartório de registro civil e aí não é necessário passar por nenhuma audiência, nem nada, basta entrar no consenso como quer que aquilo seja feito, como a partilha seja feita, ou deixar a partilha para mais tarde, fazer apenas o divórcio e levar a questão documental e tocar a vida para frente. Então, acho que são essas as minhas dicas, espero ter ajudado e nos vemos no próximo vídeo. Obrigada!